Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. Elsa Sabida. Era uma vez um homem que tinha uma filha chamada Elsa Sabida. Quando a menina cresceu, o pai disse: "Precisamos casá-la." "Precisamos", concordou a mãe. "Se ao menos aparecesse alguém que a quisesse." Por fim, veio de longe um pretendente chamado João. Fez uma oferta por ela com a condição de que fosse realmente sabida, como tinha fama de ser. "Oh!" afirmou o pai. "Ela é uma moça de grande visão. Ela consegue ver o vento soprando na rua e ouvir as moscas tossirem", acrescentou a mãe. "Bem", disse João, "se ela não for realmente sabida, não vou querê-la." Quando estavam sentados à mesa do almoço, a mãe disse: "Elsa, vá ao porão e apanhe um pouco de cerveja." Elsa apanhou a jarra pendurada em um prego na parede e foi ao porão, batendo a tampa da jarra pelo caminho para se distrair. Quando chegou lá, puxou uma cadeira para junto do barril, para não precisar forçar as costas ao se curvar. Depois, colocou a jarra diante dela e abriu a torneira. E enquanto a cerveja escorria, para não ficar à toa, ela deixou os olhos vagarem pelo porão, olhando para cá e para lá. De repente, viu no alto uma picareta que o pedreiro deixara por acaso pendurada em um caibro do teto. Elsa Sabida caiu no choro e disse: "Se eu me casar com o João e tivermos um filho, quando ele crescer e nós o mandarmos ao porão apanhar cerveja, a picareta cairá na cabeça dele e o matará." Então ela ficou ali chorando e lamentando a futura desgraça aos altos brados. Os outros continuaram sentados no andar de cima à espera da cerveja, mas Elsa não voltava. Então a dona da casa disse à criada: "Desça ao porão e veja por que Elsa Sabida não voltou." A criada desceu e encontrou Elsa sentada junto ao barril, chorando amargamente. "Ora, Elsa, por que está chorando?" perguntou. "Ai de mim, será que não tenho razão para chorar? Se eu me casar com o João e tivermos um filho, quando ele crescer e nós o mandarmos ao porão apanhar a cerveja, esta picareta cairá na cabeça dele e o matará." Então a criada exclamou: "Como é sabida essa nossa Elsa!" E se sentou junto à moça e começou a chorar a desgraça. Passado algum tempo, como a criada não retornasse e todos sentissem muita sede, o dono da casa disse ao copeiro: "Desça ao porão e veja o que aconteceu a Elsa e a criada." O homem desceu e lá estavam Elsa e a criada chorando juntas. Então ele perguntou: "Por que estão chorando?" "Ai de mim", respondeu Elsa, "será que não tenho razão para chorar? Se eu me casar com o João e tivermos um filho, quando ele crescer e nós o mandarmos ao porão apanhar cerveja, a picareta cairá na cabeça dele e o matará." "Como a nossa Elsa é sabida!" exclamou o homem, e também se sentou e as acompanhou no choro. As pessoas no andar de cima esperaram um bom tempo pelo copeiro, mas como não retornasse, o marido disse à mulher: "Desça você ao porão e veja o que aconteceu com a Elsa." Então a mulher desceu e encontrou os três se lamentando em altos brados e perguntou a razão daquela tristeza. Elsa lhe disse que a picareta cairia e mataria seu filho quando ele fosse bastante crescido, para o mandarem ao porão apanhar cerveja. A mãe disse como os outros: "Alguém já viu uma Elsa tão sabida quanto a nossa?"
O marido, no andar de cima, esperou algum tempo, mas como a mulher não retornasse e sua sede aumentasse, disse: preciso ir pessoalmente ao porão ver o que aconteceu a Elsa. Mas quando chegou ao porão e encontrou todos sentados juntos, debulhados em lágrimas, temendo que a criança que Elsa pudesse ter casando-se com João morresse atingida pela picareta quando fosse apanhar cerveja, ele também exclamou: nossa, como a nossa Elsa é sabida! E ele se sentou, acrescentando suas lamentações às de todos. No andar de cima, o noivo esperou sozinho durante muito tempo. Então, como ninguém voltasse, pensou: eles devem estar esperando por mim lá embaixo. Preciso ver o que estão fazendo. Lá se foi ele, e quando deparou com todos chorando e se lamentando, de modo a partir o coração, cada qual mais alto que o outro, perguntou: que desgraça pode ter acontecido? Ai de mim, caro João, disse Elsa. Se nos casarmos e tivermos um filho, e quando ele crescer, nós o mandarmos apanhar cerveja, ele pode ser morto pela picareta que deixaram pendurada ali em cima. Será que não temos razão para chorar? Bom, disse o João, não preciso de mais inteligência que isso, e sendo você tão sabida, eu a aceitarei por esposa. Ele a tomou pela mão, levando-a para cima, e celebraram o casamento. Quando já estavam casados, há algum tempo, João disse: mulher, vou trabalhar para ganhar algum dinheiro. Será que você pode ir ao campo, cortar o milho para termos pão? Claro, meu querido João, irei imediatamente. Depois que João saiu, ela preparou uma boa sopa e carregou-a para o campo. Quando chegou lá, disse para si mesma: o que farei primeiro? Colherei o milho ou comerei? Comerei primeiro. Tomou então toda a sopa e achou-a muito satisfatória. Tornou então a perguntar: o que farei primeiro? Dormirei ou colherei? Dormirei. Então deitou-se entre os pés de milho e dormiu. João já estava em casa há muito tempo, mas nada de Elsa aparecer. Então ele comentou: como é sabida a minha Elsa é tão trabalhadeira que nem vem em casa comer. Mas como a mulher tardasse a voltar e já estivesse escurecendo, João saiu para ver quanto milho ela cortara. Descobriu que ainda não cortara nada e que se deitara e caíra no sono. João correu em casa a buscar uma rede de caçar aves com sininhos nas bordas e estendeu-a por cima da mulher, sem acordá-la. Correu então para casa, fechou a porta e se sentou para trabalhar. Finalmente, quando já estava bem escuro, Elsa, sabida, acordou e, ao se levantar, ouviu uma barulheira de sinos que tocavam a cada passo que ela dava. Ficou muito assustada e se perguntou se era realmente a Elsa sabida. Sou eu ou não sou? Mas não soube o que responder e ficou um tempo parada em dúvida. Por fim pensou: vou para casa perguntar se eu sou ou não sou. Com certeza saberão me dizer. Correu para casa, mas encontrou a porta trancada. Bateu na janela e chamou: João, Elsa está em casa? Está, respondeu João. Está sim. Ela então se sentou. Ai de mim, então não sou eu? E se dirigiu à outra porta. Mas quando as pessoas ouviram os sininhos tocarem, não abriram a porta em lugar algum e a deixaram entrar. Então Elsa fugiu da aldeia e nunca mais ninguém a viu. Fim. Nossa, que história mais doida.